Gente, nossa discussão final, então, de Hamlet, essa peça que eu acho incrível, a minha segunda favorita do Shakespeare. Nossa próxima leitura, que será de Otelo, é a minha favorita. Se vocês não gostarem, eu vou chorar, mas eu vou aceitar. Mas estou aqui para defendê-lo. E o Hamlet foi minha primeira peça, né? Eu até comentei no vídeo que eu já soltei lá no YouTube, comentando um pouco sobre o livro, algumas chaves de interpretação, algumas camadas que eu fui encontrando. Mas eu gosto muito dessa história que, como a gente tem muito difundido socialmente essa história, sabe? Você meio que conhece o Hamlet sem você ter lido ainda. Todo mundo já teve algum tipo de contato, ou já ouviu falar alguma frase do livro, mesmo que não saiba. E eu tenho um grande prazer de ir pro clássico, sabendo que ele é um clássico, e na hora, assim, putz, é isso aqui então que a galera gosta, é isso daqui que instiga as pessoas, que favoritam, que falam tanto. Eu sinto que eu faço parte de um clubinho. Adoro fazer parte de um clubinho. Então, eu acho que esse livro especificamente, ele me traz isso. Obviamente, com o aspecto da loucura, dessa insanidade, dessa dualidade que o Hamlet tem ao longo de toda a obra, pessoalmente me fascina, mas me fascina também como toda essa sociedade, de certa forma, ela está corrompida em algum nível. Eu gostei muito da leitura, foi uma releitura para mim, eu havia lido já, né, no início de 2024, para a gente começar, daí abrir aqui a porteira para vocês comentarem um pouquinho também. Quero saber se foi uma leitura pela primeira vez, se foi releitura, e breves comentários para a gente entrar daí nas questões mais objetivas do livro. Foi uma releitura para mim, mas eu não lembrava nada, então foi uma Você leitura. leu no inglês, né? Sim, Tá. aí foi, nossa, outra coisa, assim, foi mais difícil, tipo, eu precisei prestar mais atenção e tal. Mas eu sinto que dessa vez, lendo, porque a primeira vez que eu li faz muito tempo, eu era muito nova, eu acho que não gostei. Mas aí, agora eu gostei. E, sei lá, acho que eu percebi bastante coisa do livro que eu não tinha percebido antes, assim. É a beleza das releituras, né? Eu acho que todo livro que a gente leu jovem, que a gente gostou, a gente merece dar a chance da releitura. Tem a chance da gente não gostar daí, porque o nosso gosto muda, mas para grandes livros, assim, eu acho que vale a pena. E você, Tainá? Foi a minha primeira leitura mesmo de toda a obra, assim, do Shakespeare, né? Eu me lembro de ter tido, assim, acesso quando eu, sei lá, era criança, tinha uns 13 anos, mas foi uma adaptação de Romeu e Julieta, então, assim, realmente foi meu primeiro contato ali, né, de verdade, assim, e eu gostei muito, também gostei da temática, né, das temáticas que o livro levantou, do luto, dessa parte mais subjetiva, né, da exploração dessa parte mais subjetiva, assim, do Hamlet, e, assim, eu sou psicóloga também, né, então essa parte sempre me interessa muito, me chama muito a atenção. E também tem uma temática que eu gosto muito, de certa forma é uma atmosfera, né, essa coisa um pouco mais sombria, que envolve espectros, assim, nossa, eu adoro essa temática, então Deve juntou gostar duas. de um livro gótico, então. Sim, juntando essas duas coisas, assim, eu gostei muito, né, da narrativa, enfim, de tudo que aconteceu e das discussões que o livro levantou. Beleza, que bom que foi a tua primeira. E como foi esse processo de você ler uma peça também, né? Porque tem as peças gregas, que elas são diferentes também, tem a peça do Shakespeare, que é uma outra pegada. Foi tranquilo para você a leitura? Não foi? Como foi essa experiência? Olha, no começo, assim, estranhei um pouco, não exatamente assim nos primeiros atos, nas primeiras cenas, porque eu acho que foi algo mais assim, os acontecimentos eram mais tácitos ali, né? Tava meio que descrevendo os acontecimentos, não estava muito nessa parte dos solilóquios lá do Hamlet, mas eu cheguei a estranhar um pouco, sim, principalmente quando na parte, mas eu acho que isso já é uma peculiaridade dessa obra, né? Da peça dentro da peça. Quando chegou nessa hora, eu fico assim, gente, o que está acontecendo? Não tô entendendo nada, né? E toda vez que tem um entra, gente, sai gente, eu fico pensando na minha cabeça, tá? Quem que saiu, quem que entrou? Eu tenho que formar a imagem na minha cabeça. Nessa hora, assim, da peça, dentro da peça, eu falei, não vou conseguir acompanhar, não, só vou ler aqui, pegar o que, né, dá.
mas ficou um pouco confuso para mim, realmente. E aí, não sei se já cabe fazer esse comentário, né? Mas eu também fiquei com muita vontade de ver as adaptações, né? Assim, sei que tem vários filmes, né? Eu fiquei com vontade de ver um que eu acho que é de 96, que falam que é uma das melhores adaptações, assim, que é o que tem 4 horas. Aí eu tô, né, reservando um tempo aí para conseguir acompanhar. Pega uma tacinha de vinho, uma batatinha. Sim. Mas eu acho que uma coisa que é legal de vocês darem uma chance, que como aquele solilóquio ali do Hamlet, para mim é uma das minhas partes preferidas. Que ele vai falar da finitude da vida, ele vai flertar com a morte, ele vai questionar o porquê ficar vivo. E as interpretações dessa parte em inglês, principalmente, são belíssimas, porque a gente pega o ritmo. Então, eu acho que a Mayra que leu, né, no inglês, não sei se você notou um ritmo também, mas ouvindo em inglês, ele tem um ritmo que fica mais visceral, sabe? Então, eu acho que se não for assistir toda a peça, procurar o solilóquio do Hamlet, que normalmente é uma coisa que é meio que os grandes autores querem fazer essa parte do solilóquio, por ser uma parte muito bem referenciada na crítica, né? Mayra, você notou alguma coisa de sonoridade ou você acha que isso não importa no inglês? Eu notei um pouco. Na edição que eu tenho, na introdução, até tem um comentário meio que analisando a obra do Shakespeare no geral, assim. E aí eu não lembro direito o que falaram, né? Mas falaram meio que algum tipo de personagem, acho que geralmente acaba falando em rimas, Uhum, tipo, alguns meio que dos arquétipos que o Shakespeare usa, tende uhum. a ter as falas em rimas. E aí deu para perceber, assim, que tem bastante isso. Tanto que era por Uhum. isso que eu queria ler em inglês, porque, sei lá, Perde, né? Não é, adianta, a gente perde. E eu fico confusa nas horas que eles passam também de verso para prosa. Então, eu fico, gente, pra que fazer isso? Mas eu fiz um curso de inglês, de Hamlet. Eu fiz um curso de Shakespeare na PUC do Rio, e o professor explicou um pouco sobre esse aspecto dessa mudança de narrativa, muito mais condicionada também ao ritmo da peça, e quando é uma coisa um pouco mais, quando os atores eles estavam apresentando, eles falavam em direção ao público, eles falavam de forma de prosa. Quando eles estavam falando um para os outros, eles falavam em versos, então tinha um pouco dessa mudança, o que para nós, especificamente, né, não faz tanta diferença, mas para mim explicou por que no livro é diferente. Eu sei que dependendo da tradução, eles acabam não adotando esse tipo de narrativa também. Mas, gente, eu queria saber de vocês, do Hamlet, o que vocês acharam do Hamlet, se ele tinha que vingar o pai, se não tinha que vingar o pai, se ele tinha que dar que ele deu uma enrolada ali na Ofélia, né? Coitada da Ofélia, uma vítima da situação. A mãe do Hamlet é culpada ou não é? O que vocês acham? E que eu acho que são grandes questões que essa obra suscita na gente. já me perdi. Qual foi a primeira pergunta? A loucura do Hamlet, você acha que é Ah, uma tá, loucura? Eu vou quebrar, vamos por partes. Tá, beleza. A loucura primeiro. Eu me empolgo, gente. A loucura. Vocês acham que era algo encenado? Se não era, eu comentei também da vingança dele. Se era algo que vocês acham que ele deveria, de fato, levar a cabo? Olha, você quer começar, Maíra? É Maíra ou Maíra? É, Mayra. Maíra. Mas pode falar. Primeiro, assim, o que me chamou a atenção, eu acho que também eu não acompanhei exatamente assim, as notas em tempo real. Eu meio que li algumas cenas, depois eu ia lá para ver as notas, né? Mas me chamou a atenção o fato de que, assim, é questionável a aparição, né? O espectro ali. Ele já é questionável no sentido de, tá, realmente o espírito do pai que quer vingança? É um demônio? Né? Também não dá pra gente saber nesse sentido, né? Eu acho que fica aberto também essa possibilidade diante de todo o desfecho, né, do que aconteceu, assim,
Eu ainda considero, assim, essa possibilidade. Caramba, nem isso, assim, a gente tem como confiar realmente, né, no espectro. Porque o desfecho foi tão terrível, né, essa vingança, assim, por mais que o Hamlet tenha hesitado em alguns momentos, né, de certa forma aconteceu e foi tão trágico. Então, eu gostei desse aspecto, assim, dele hesitar nesse sentido também, de beleza, será que de qual melhor forma eu posso fazer isso, assim, dele encontrando ali, né, na parte que ele vê o tio, que ele arma, né, aquela questão da peça, e vê o tio lá na igreja rezando, e ter hesitado e pensar, não é o melhor momento para eu executar aqui. Eu achei interessante, assim, essa realmente, essa inquietação dele. Eu gostei muito, muito mais do que, né, se ele tivesse sido, sei lá, impulsivo e já quisesse executar ali um plano, enfim, eu achei bem legal. Concordo contigo. E eu acho que tem em uma das notas mesmo lá no fundo que fala, né, que se ele... eu não sei se eu cheguei a comentar isso no vídeo, mas ele fala em uma das notas que o fato do enterro não ter sido respeitado, todos os ritos religiosos, era um dos motivos que faziam com que os espíritos voltassem segundo as crenças dessa época. Que, gente, o povo devia viver vendo aparição mesmo, né, do jeito que fala, assim, nas notas desse livro. E eu fico muito pensando, assim, nessa expectativa que é colocada no Hamlet dele vingar o pai, que é um peso, gente. Ele tá vivendo um luto que ele não superou, a mãe dele já tá com outro cara, esse outro cara tá na posição que era do pai dele, e ele tendo que agora arregaçar as mangas e cometer um outro assassinato. Eu fico pensando que é uma coisa fácil de se pedir, não é uma coisa fácil também de se aceitar como missão para si. Ainda bem que a gente não tem mais essas práticas hoje em dia. A gente se livra de muita coisa. Vai, Mayra, nos conte. Sobre a questão da vingança em si, eu acho que principalmente por conta, né, do todo o processo de luto dele, que meio que não estava sendo respeitado, né? Acho que até tem uma parte que o tio dele fica tipo, nossa, mas você ainda tá assim? Tipo, ainda tá triste? As pessoas passam anos de luto e ele, tipo, passou 2 tipo, eu semanas, acho cara, reage. que isso meio que contribui pra. Contribuiu pra ele querer realmente ir atrás dessa vingança, assim. Porque, sei lá, se o tio dele tivesse sido legal com ele, de alguma forma, talvez tivesse sido diferente. Ele teria um pouco mais de afeto. Mas não, parece que ele foi completamente deixado de lado, tanto pelo tio quanto pela mãe dele depois, né? Que Que o pai estavam dele morre. de lua de mel. Então, assim, a revolta dele acho que é bem compreensível. Mas realmente não é uma coisa fácil de você só, então tá, vou matar meu tio ali rapidinho, já volto. Não é Meu exatamente isso. tio, que é o marido da minha mãe, que eu vou acabar magoando ela, que é um parente meu também. Gente, eu acho a loucura totalmente plausível, assim, dele, sabe? Eu ia falar isso agora. Ficar louco foi pouco ainda, né? Ou fingir, enfim. Uhum. Mas outra coisa, só porque eu esqueci de falar. Pode continuar. Agora eu lembrei. Um aspecto assim, que me incomodou também foi a questão da misoginia, né? Querendo ou não, beleza, ele ficou revoltado, tinha motivo para ficar revoltado? Tinha. Mas parece que às vezes ele direcionava isso especialmente às mulheres, né? A mãe, Nossa, esqueci o nome dela. Ofélia. Ofélia, né? A mãe dele é a Gertrudes. Sim. Então, às vezes me incomodou um pouco, assim, quando ele direcionava isso, assim, às mulheres, especificamente. Mas, eu acho que, se eu não me engano, nas notas eles referem isso também, né, que, de certa forma, era um contexto ali da época, enfim. Você não participou da leitura de Romeu e Julieta, né? Não. Se você tiver um tempinho, a live inicial do Romeu e Julieta tá no YouTube, você tem acesso a ela, e nela eu falo um pouco até
dessa relação da mulher com o pai e com o marido, que é uma relação, nessa época mesmo, uma relação de submissão, é a mesma coisa o rei, sabe? O papel do rei, que tem a voz acima de todos, é a voz do pai, e quando ela casa, essa mesma obediência passa pro marido. Então, assim, não é uma coisa negociável. Se tem tanto que Romeu e Julieta, né, quando eles fogem para casar, é o maior crime que eles poderiam ter cometido, porque eles não respeitaram o jugo do pai da Julieta. Sei que pra gente é completamente esquisito de pensar nisso, tanto que tem uma parte da peça que o Hamlet fala para Ofélia, né, que a Ofélia se maqueia, então ele fala, né, que Deus dá uma face e as mulheres tornam a outra, então dizendo que as mulheres são duas caras. Isso vai ter em toda a peça, as peças do Shakespeare, bem como conectando a mulher com feitiçaria, com bruxaria, com essas coisas que a gente vai ver as bruxas de Macbeth. Então, mas eu entendo esse incômodo, sabe? Me incomoda também, me chama atenção. E eu acho que em Otelo também vai ter um pouco por conta da esposa do Otelo, que vai ser daí acusada de traição, de ter traído o Otelo, e é ladeira abaixo, assim, sabe? Ladeira abaixo total. E é muito engraçado porque quando a gente vai pensar no Machado de Assis, por exemplo, que ele se inspira muito nas obras do Shakespeare para escrever, ele vai ter a Capitu, que é a personagem que todo mundo tem uma opinião para dar sobre Capitu. Então, assim, ela é essa personagem feminina, mulher, muito forte, mas que a sua. Esqueci a palavra. A sua integridade está sendo sempre questionada, da mesma forma com que a integridade das mulheres do Shakespeare está sendo sempre questionada. Não é fácil ser mulher, gente. Nunca foi. Nunca foi. E coitada da Ofélia, né? A maior vítima, eu acho que não foi nem o Hamlet, foi a Ofélia. Porque também não foi só. Ela não sofreu isso só da parte do Hamlet, né? Teve o irmão também, né? Que reforçou ali alguns pontos, o próprio pai. Então, realmente, difícil ser mulher. Hoje ainda é, né? Imagina nessa época. Ainda bem que as coisas evoluem. E falando de mulher, eu sinto, pessoalmente, que o Hamlet, ele é um pouco injusto. Eu acho que injusto é a palavra que eu quero, com a Gertrudes, que é a sua mãe. Porque em alguns momentos ele questiona o papel dela, tanto na morte do próprio pai, quanto também dela ter contraído o casamento rápido e tudo. Eu tenho uma opinião que eu acho isso um pouco injusto da parte dele, mas eu queria ouvir a opinião de vocês não precisam concordar comigo, tá? Mas é um ponto que eu vejo poucas pessoas debatendo sobre. Ah, não sei, eu acho que eu também julgaria um pouco. Se fosse a minha mãe do nada casando com meu tio, meu pai acabou de morrer, acho que eu ia acabar julgando um pouco. Ainda mais porque, tipo, isso na minha cabeça também não faz tanto sentido na peça como um todo. Porque, tipo assim, eu achava que, pô, tem o rei e tem a rainha. Se o rei morre, eu achava que já ia pro filho o reinado, assim, né? Eu não achava que ficava, tipo, com o próximo marido da rainha. Tipo, Eu sendo o fiquei filho pensando existente, nisso sabe? também, se foi uma questão de idade. Não fica claro na peça, né, por que o Hamlet que não ascendeu ao trono. Então, aí isso eu me perdi um pouco ali, porque na minha cabeça faria sentido, assim, ele assume ali o trono, né, depois da morte do pai, e ela fica como mãe do rei, o que é uma posição de bastante prestígio até, né, ali Uhum. na sociedade. Ela ia continuamente vivendo normalmente. Então, eu acho que. Ah, eu não sei, eu passo um pano pra ele estar julgando a mãe dele, assim, também. Acho que não a ponto dele ficar achando que ela teve algo a ver com a morte dele, do pai dele. Acho que ela só. Ah, sei lá, podia ter esperado um pouco, né, pra casar, vamos fazer ali um noivado longo, respeitar o luto, ainda mais que o luto era tão importante, né, ainda mais considerando o papel da mulher e tudo mais. Tipo, Ó, eu fiz uma pesquisa rápida aqui e diz que a política de sucessão na Dinamarca não tinha um sistema claro e rígido.
Bem clarificante. Inclusive, eu fiquei me questionando assim, no final, então, pra quem que ficou pro Fortinbras o reino? Porque, né, nada a ver, tipo, ficou com Fortinbras no final das contas. Quem é Fortinbras? Na ordem das coisas. Eu concordo com você, Mayra, de que na posição dele ela é facilmente julgada, assim, por conta das condições que ele está inserido ali. Mas pensando que bem um pouco disso que a Tainá comentou, eu acho que é fácil julgar a mulher nesse caso aqui, nesse cenário. E eu cheguei a comentar isso no meu vídeo lá, quando as mulheres elas tinham a sua estabilidade, a garantia era através do casamento. Mesmo que, digamos, que o Hamlet ascendesse ao trono, quais seriam a posição que ela ia ocupar, que tipo de direito que ela ia ter, porque ela ia provavelmente ter que, logo em breve, cuidar da próxima rainha. Então, eu penso muito nessas horas em Game of Thrones, gente. Ninguém quer ser a rainha consorte, todo mundo quer ser a rainha principal. Entendeu? Eu fico pensando um pouco nisso, não por um aspecto dela de maldade ou coisa parecida, mas uma questão de sobrevivência mesmo, sabe? Acho que, assim, eu, com a minha cabeça, não julgo o que ela fez. Mas no lugar do Hamlet, eu julgaria o que ela fez. Entende? Não sei se faz sentido. Porque, Faz. o contexto ali, ser a minha mãe, sei lá. E você, Tainá? Qual que é o seu voto para Gertrude? Assim, não tinha parado para pensar especialmente assim, sobre a Gertrude, mas aí o meu ponto de vista permeia aquilo que eu já falei, que incomoda muito a misoginia dele, principalmente direcionada a essa questão, né, sexual, enfim. E assim, parece que ele fica mais revoltado pela mãe não ser, tipo, a Virgem Maria, né? Porque parece que ele fica mais incomodado com isso do que com realmente ela não ter honrado o luto do pai, enfim. Uhum. Por um lado, sim, né? Eu entendo, é justificável ele ficar incomodado, mas me pareceu, assim, que o que mais incomodou foi realmente isso, da mãe, ele romper um pouco esse estereótipo da mãe, né, com o pai, essa coisa meio casta, entre aspas, né, ela se tornar mais mulher, assim, e não só nessa posição de mãe, de rainha. Parece que ele ficou mais incomodado com isso, né, do que qualquer outra coisa. Então, nesse sentido, eu também, assim, não passo pano, não. Nesse sentido, eu consigo ser imparcial com relação a Gertrudes. E eu acho que me incomoda um pouco o jeito que ele fala, que parece que ele dá uma vulgarizada na situação, sabe, em relação a ela. Sim, ele fala muito, o seu leito incestuoso, não sei o quê. E ele usa esse termo, umas 15 vezes, em uma página. E, nossa, calma. E aí, acho que ficar falando que é incesto já tá meio exagerando, assim, né? Porque eles não são parentes. Mas, assim, eu entendo que pela lei é como se fosse, mas não são, né? Acho que tem que delimitar aí também as coisas. O que a gente falou bem do livro até agora. Vou assumir aqui meu chapeuzinho do advogado do diabo. Eu gostaria que o Cláudio fosse mais explorado nessa obra. Porque ele é um regicida. Só quem assistiu Game of Thrones sabe o peso dessa palavra. Ele matou o próprio irmão. Eu sei que o foco é o Hamlet e todo o seu debate moral sobre matar ou não matar, mas eu gostaria que esse personagem ele tivesse ele não é um vilão para mim, sabe? Ele não tem essa personalidade de um vilão, comportamento de vilão, esse mal a ser combatido. Tanto que quando ele aparece, assim, tipo, pra mim, beleza, o Cláudio apareceu aqui, o rei e tudo, mas eu não sinto que ele tem esse peso como um grande vilão a ser combatido pelo próprio Hamlet. Não sei para vocês isso faz algum sentido. Faz sim, realmente, né? Ele ficou um personagem mais apagado ali, quase que um coadjuvante ali, né? Não é? Foi realmente poucas vezes que apareceu um diálogo dele ali relevante.
E realmente seria interessante, né, ter explorado mais. Tanto a relação deles também, porque eu acho que não teve, né, muito assim, até trocas dele com o Hamlet, teve poucas nesse sentido. É. Vocês vão amar Otelo. Vai ser a próxima leitura conjunta do Shakespeare? Vai. O que eu ia comentar com vocês também, me incomoda um pouco também que, assim, o grande dilema da peça, eu acho que se a gente fosse resumir assim, é o Hamlet, que teve o seu pai assassinado, descobre que o pai dele foi assassinado, então ele achou que tinha sido uma picada de cobra, e ele se vê ali num dilema de vingar o seu pai ou não, tá? Eu tenho a sensação para mim de como os eventos foram acontecendo na peça, de que ele de fato ele não tomou a decisão de vingar o pai. Ele foi levado pelas situações que foram acontecendo e ele não tomou de fato a decisão assim, nossa, eu vou fazer isso daqui. Ele foi meio que sendo levado pelo que estava acontecendo, pelo Cláudio tentando colocar ele para fora, daí ele voltando, aí o duelo com o Laerte, tudo aquilo, mas que ele mesmo ele não honrou a sua decisão e agiu em relação a isso. Acabou sendo um efeito colateral de tudo que aconteceu, porque chega no final das peças todas as peças das tragédias do Shakespeare, assim, chega do meio pro fim, começa a cair corpo de um lado pro outro, assim, um monte de gente morte. Isso me incomoda. Eu sei que faz parte da psicologia do personagem esse fato dele ser não covarde, mas ele realmente ser levado é o que vai servir de inspiração depois para o Homem Supérfluo lá na Rússia. Mas me incomoda, sabe? E eu acho que é muito fácil a gente ser levado a acreditar que ele vingou o pai, sendo que, na verdade, ele não tomou essa decisão assim, não, eu vou escutar meu pai, eu vou vingá-lo, eu vou matar o meu tio, e esse é meu plano, eu vou agir de acordo com esse plano. Sim, também acho. E para mim, uma coisa que me chamou bastante atenção, e eu acho que no texto de introdução também foi reforçado esse ponto, né, do contraste, né, entre o Hamlet pai e o filho, no sentido do outro ele ter esse estereótipo assim do guerreiro, né, até o próprio espectro dele aparecer com as armas, enfim, os brasões e não sei o quê. E o Hamlet ser quase como um oposto, né, nesse sentido, hesitante, enfim, né, mais reflexivo, coisa que, por mais que o pai não tenha sido explorado, mas me parece que realmente, né, foi explorada essa questão do contraste entre o pai e o Hamlet filho, e também talvez um senso de. Parece que o Hamlet também fica desconfortável por isso, né? Muitas vezes, no sentido dele se cobrar para tomar uma ação e não conseguir também. Então, parece também que ele tem essa. Ele sente um desconforto por não ser como o pai. Ótimo, acho que é um ótimo ponto, Kainá, porque até o que é esperado, né, dele como rei, dele ascender, porque em nenhum momento ele também traz esse desejo de ascender ao trono. Então, é se questionar como que foi a criação dele, como que era o relacionamento dele com o pai, como que essas relações estavam estabelecidas ali, as expectativas sociais da população em relação tanto a um príncipe quanto a um rei. E vamos pensar, né? Será que é o mesmo brilho que você precisa para se vingar? É o mesmo brilho que você precisa para reinar? Tipo, não parece, pelo que a gente vê, assim, nele, que ele, não sei, que ele tava pronto, assim, sabe, pra, tipo, ser rei. Parece que ele só tava ali, tipo, vivendo a vida introspectiva dele e não prestando muita atenção nessas outras questões. Até em relação a Ofélia, assim, tipo, o jeito que ele trata ela, tipo, não sei. Na minha cabeça, sei lá, não sei explicar.
Não, eu entendo o que você está querendo dizer, de que se fosse o caso dele assumir o trono, provavelmente ele também não estaria pronto, né? Sim, Tanto que o desgosto dele em relação ao Cláudio não é em relação ao trono. em nenhum momento ele fala nisso. Eu adoro esse livro, gente. Hum. Eu acho que tem muitas camadas, assim. Eu acho que a Ofélia foi uma vítima de tudo isso daqui. Não sejamos Ofélias em nossas vidas. Não se apaixonem por homens loucos que vão dar uma de louco com você depois. Vão criticar você usar maquiagem. Pior que tem uns assim hoje em dia também, né? Que ficar, a mulher não pode usar maquiagem, aí a mulher aparece sem nenhuma maquiagem e o homem reclama, nossa, mas você tá doente, parece que tá doente. Mas olha, que eu brigo com meu marido porque eu me maqueio todo dia, né? E às vezes eu não tô maquiada, eu falo, nossa, tá diferente minha pele. Daí ele fala, eu não tô vendo diferença. Eu falei, então você não nota na minha cara, né? Tem o oposto também, daí tem que reparar em mim. Mas eu fico. Eu acho que assim, gente, eu não li ainda, eu não li Rei Lear ainda. Mas as peças que eu li ainda do Shakespeare, não tem uma mulher que passa incólume na mão do Shakespeare. Acho que já estou dando um grande spoiler, né? Mas no sentido assim, que não vai sofrer de alguma forma. A Gertrude, ela ainda foi mais um efeito colateral ali, né? A morte dela, que ela tomou o vinho envenenado do Cláudio. Eu fico muito impactada também com a morte do Polônio, o pai da Ofélia, do Laerte, né? Porque ao mesmo tempo que o Hamlet ele não tem essa decisão de tomar, de fazer as coisas, ele mata o Polônio de uma forma muito gratuita e ele não se ressente em relação a isso. Parece que ele deu uma estocada ali numa jaca que estava caindo da árvore. E como se nada tivesse acontecido, eu fiquei pensando que eu esperava, com base na construção psicológica desse personagem, que ele sentisse algum tipo de remorso, de culpa, algum tipo de sentimento, assim, porque justificaria o fato dele estar tão reticente em matar o Cláudio. Mas se ele não ficou reticente em matar o Polônio, por que ele ficaria com o Cláudio? Isso para mim é uma questão, não sei se faz sentido para vocês. Sim, sim, é um ponto que me chamou a atenção também, né? Parece que, assim, passou batido total a morte do Polônio. Chegou, assim, eu achei engraçado. Não sei se, eu acho que alguém comentou, né, que achou engraçado, assim, essa parte em específico. Que o Polônio fala, né, me mataram. Aí eu, gente, não aguentei. Gente, mas as peças, tem uma outra. Eu acho que é o Otelo que fala, estou a morrer, ai, morri. Porque no sentido da peça, a pessoa tem que anunciar para a plateia que ela morreu. Mas lendo, gente, é uma piada pronta. Sim. E eu acho que até para nós, leitores, né, assim, se a gente não parar para refletir na obra, até isso também passa um pouco batido, né, assim, a morte dele. Não tem grandes repercussões a partir disso, assim. O T.S. Eliot, Tainá, ele vai meter o pau. Nessa parte do Polônio? Nessa parte do Polônio, ele fala que é a peça mais longa do Shakespeare e é a que ele poderia ter cortado mais coisas, que ela é sentimental em excesso. Ele descasca a peça, assim, tem umas coisas que ele fala que provavelmente mais pessoas tenham considerado o Hamlet uma obra de arte por acharem a peça interessante, do que acharem interessante por ser uma obra de arte. É a Mona Lisa da literatura, que tipo, todo mundo acha que tem que ser bom por ser a Mona Lisa, mas às vezes não é tão bom assim. Ele dá umas alfinetadas pesadas assim no Shakespeare. E Mayra, na tua edição tem algum texto legal de apoio, algo a mais que você achou que fez diferença na tua leitura ou foi tipo just ok? Não, não tem muito nada, assim. No começo tem, tipo, uma breve introdução,
Mas é porque a minha edição tem todas as peças. Então, É tipo, aquela. é seca, assim, tipo, é só o texto e é isso. Aí eu fui tentando dar uma pesquisada, assim, né? Tipo, conforme eu ia lendo, porque não tem muito apoio, texto de apoio e tudo mais. Entendi. Eu confesso para vocês, e eu vou fazer aqui uma confissão que vai ficar gravada, né? Meu Deus do céu. Vão cancelar a minha carteirinha de youtuber e mediadora de clube de leitura. Mas eu acho que o final do livro ele é um pouco meio anticlímax, sabe? Porque eu tenho a sensação que vai criando toda aquela tensão e etc. Mas daquela parte do embate com o Laerte, a gente vai lutar, não vai lutar, vamos brigar, não vai brigar, eu sinto que dá uma grande amornada, que eu confesso para vocês que nas 2 vezes que eu li, depois que eu terminei, eu fiquei pensando, como que acaba a peça mesmo? Que não foram finais que me marcaram muito. Então, hoje que a gente ia ter um encontro, eu vim de novo consultar como que tinha acabado, se era isso mesmo, porque eu acho que o início e o desenvolvimento, eles são melhores do que o fim. Eles marcam mais. Não sei se faz sentido isso para vocês, vocês vão me cancelar e levantar plaquinhas em ódio à minha pessoa. Não, faz sentido, até porque chega no final todo mundo morreu, né? E aí é tipo, e agora? E aí, não sei. Eu senti um pouco isso também. Uhum. E foi em sequência, assim, né? Tipo, parece que foi um atrás do outro, assim, não teve. O final meio abrupto, né? As coisas não vão acontecendo aos poucos. E eu acho que. E ainda aparece o Fortinbras. Do nada. Do meio, do nada. Do meio não, né? Do final. E comparando daí com o Otelo, que tem várias mortes também no final, assim, mas eu sinto que a tensão que foi construída, no final, ela se mantém, sabe? Ela não perde o ritmo. Que eu sinto que depois que ele vai ali pra Inglaterra, que ele vai? Pra Londres, eu acho, né? É, né? Uhum. Dali em diante perde o ritmo. A minha parte preferida é até depois até o momento que tem a peça. Eu gosto muito também da cena do cemitério, dele vendo a Ofélia sendo enterrada. Eu nem vou falar muito sobre ritos fúnebres aqui, gente, que eu falei bastante lá no vídeo que tá no YouTube, mas essa parte eu achei interessante, essa reflexão dele de que quando voltamos ao pó, todos somos pó, né? Nada muda. Mas eu fico muito pensando como as pessoas na época receberam essa peça. Que no fim, a vingança ela aconteceu, mas ela teve um preço caro. O cara morreu no processo. Então, assim, ele não tem esse final também de que a vingança compensa. A vingança tem, sim, seu custo. Eu tô fazendo várias conexões com crime e castigo aqui, que eu tô imersa nesse livro agora. Pra mim, assim, que ficou meio que, né, de reflexão maior foi realmente essa questão da vingança. Que no caso dele, assim, realmente não compensou em nada, né? Foi o pior desfecho possível ali que poderia acontecer. E ele nem queria vingar nada. Exatamente, ele coitado. E com relação a isso que você falou, né? Como que o público na época, assim, aceitou a peça, né? Como que foi né, a recepção ali? E aí, nesse sentido, eu fiquei pensando muito sobre a questão do espectro, né? Que na época ainda, historicamente, não vou saber exatamente, né? Mas pelo que eu li ali nas notas, tinha uma divisão, né, no sentido dos protestantes acharem uma coisa com relação aos espectros e os católicos outras. Então, imagino que tenha sido muito dividida também até essa questão do próprio espectro, no sentido de algumas pessoas com base, né, na religião ali, achar que aquilo era um demônio mesmo e não aceitar aquilo como, né, realmente um espectro, enfim. E aí, só isso, eu acho que já muda muito as próprias reflexões, né, da pessoa a partir
disso. Por exemplo, se ela conceber que era por exemplo, vamos supor, não, aquele espectro era um demônio. Faz sentido, né? A gente considerar que o desfecho foi trágico demais, que a vingança não compensa e tudo. Era um demônio que estava influenciando, né? Exatamente. Então, eu fiquei pensando também, me questionando de como que foi avaliado, né, pelo público, assim, na época, principalmente com relação a essas questões, né, porque isso é algo que, nossa, hoje que, assim, a gente nem não tem mais tanto esse apelo, né, religioso, ainda é uma questão, né, em aberto. Imagina na época, assim, pano para manga isso deve ter rendido, assim. Eu achei bem interessante. Eu ainda fico... Tem uma parte de mim, uma parte bem pequenininha, assim, que fica pensando, cara, se não existia espectro? E se não existia espectro? Se fosse uma suspeita que o Hamlet já tinha e que ele fundamentou isso num espectro, porque se ele estava sofrendo mesmo de luto, ele não estava estável mentalmente. Então tem uma parte minha, fanfiqueira, Sim. que vai por essa linha aí, sabe? Uma parte bem pequenininha, mas fico pensando, cara, vai que o cara realmente não estava bem. Mas eu fiquei pensando também, às vezes foi tudo uma alucinação da cabeça dele. Ai, não sou só eu que Ninguém penso mandou ele isso. fazer nada. Não sou só eu que penso isso. Ai, meu Deus. Me sinto mais em paz agora. Vou avisar meu psiquiatra que eu não tô imaginando coisa. Sim. Não, eu fico pensando assim, que tipo, às vezes ele só tá. Ai, nos delírios dele, assim, que às vezes ele viu algo que não soube processar, e aí foi a forma que ele teve de, tipo, receber essa informação, sei lá. Só que. E todo esse conflito, né? Faço ou não faço? Ah, não, mas agora eu preciso fazer, porque meu pai mandou. Tipo, sabe? Sei lá. E toda essa questão da loucura mesmo, né? Tipo, ela foi mesmo loucura? Esses 5 anos que começou. Porque às vezes logo no começo já era tudo loucura só. Diga, Tainá, que você ia falar. Existem inúmeras, né, possibilidades, mas isso ser algo assim que ele, né, acabou produzindo como forma de significar tudo que estava acontecendo, enfim. A parte da loucura também é muito ambígua, né, assim, para mim eu interpreto como um certo fingimento ali, claro, ele estava interpretando, ele achou que fosse necessário aquilo, né, para o que ele estava planejando, mas também não desconsidero essa possibilidade dele estar surtado mesmo e ele ter encenado esse surto dentro de um próprio surto aí, né? De um descolamento da realidade. Eu acho que ele aproveitou aquela oportunidade que ele poderia surtar e surtou dentro daquela oportunidade, sabe? Tipo aquele povo que vai pra tá com uma agressividade, assim, vai para aqueles quartos fechados que você pode quebrar as coisas. A pessoa tá com aquela agressividade, naquele ambiente ela pode, é esperado dela aquilo, a pessoa extravasa. Eu vou nessa linha aí com o Hamlet, que ele deu realmente uma loucurada ali na hora que ele podia, que era esperado, e que ia servir ao propósito dele, que as pessoas realmente vissem ele dessa forma. Eu sinto que ele se perdeu no personagem. Tipo, ele falou pra si mesmo, não, eu vou fingir só que eu tô louco, vai ser necessário. E É o Coringa, é o Joker. Perdeu uma personagem. Mas, olha, agora vocês falando, a gente não comentou sobre isso, mas me veio vocês comentando agora da manipulação do Hamlet. Sim. Porque se ele manipulou a situação ao seu bel prazer, ok, digamos que ele realmente estava louco, mas ele usou de uma certa manipulação. Nossa, gente, eu tô pensando em Crime e Castigo aqui num nível que vocês não têm noção. Mas a gente não tem acesso, de certa forma, à índole do Hamlet. Quem é o Hamlet? Ele é um cara bom? Ele é um filho bom? Ele é um namorado bom para Ofélia? Eu não termino essa história aqui sabendo avaliar ele, qual que é a moral dele, quais são os seus valores, o que é negociável para ele, o que é, sabe? Eu vejo que ele está muito mais reagindo às coisas
do que tem uma personalidade, do que tem um ponto de vista bem fundamentado. Eu não sei se no final dessa peça eu tenho que estar do lado do Hamlet ou não. Faz sentido para vocês? Sim, né? Será que Eu o Hamlet fiquei- é o vilão da história? Aí eu sou imparcial, assim, com relação a isso, porque realmente, né, assim, ele, com Polônio, ele, né, não teve, não, é isso, não sentiu remorso, não teve nenhuma consequência ali da morte do Polônio, então, a partir disso, da Ofélia também, né, ele foi, assim, Insensível. desvalorizou o vínculo que eles tinham, enfim. Então, realmente, sim, sou imparcial com relação a isso. Assim. Não boto minha mão no fogo por ele também, não. Não coloco. Gente, não vão sair vendo espírito por aí. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar sobre esse livro? Queria saber, assim, se alguém tinha visto, né, alguma adaptação, assim, do cinema, se achou legal, se indica. Eu não assisti nenhuma. Eu posso procurar aqui, deixei o YouTube aberto no meu computador para mandar o meu solilóquio preferido. Daí eu mando ali no grupo para vocês verem, que é o que eu mais gostei. A Nicole me apresentou na época. Mas a adaptação, eu já fui mais do audiovisual. Estou cada vez menos do audiovisual. Eu acho que, para mim, em alguns contextos, eu sinto essa necessidade. Se eu não me engano, quando a gente leu 1984 também, né? Quando tem, assim, do Hamlet tem tanto, né? São ambientações ali que não tem nada mirabolante, nada utópico, mas em alguns contextos eu não consigo montar o cenário assim na minha cabeça e as adaptações nesse sentido não ajudam bastante. Mas o que eu faço? Eu procuro imagem com as roupas da época. Eu vou fazendo essas coisas. Eu achei aqui o link. Eu super te entendo, tá? Eu também tenho muita dificuldade, essas coisas de época. A gente tem um distanciamento muito grande, né? Sim. Não é algo próximo pra gente. Eu mandei ali já no grupo do Telegram. Beleza. E você, Mayra, mais algum comentário, crítica, sugestão, testemunho? Acho que não. Notas para o livro, notas finais. Quantas estrelas? De 1 a 5? Nossa, eu esqueci quantas estrelas que eu dei. Eu acho que foi 5. Tipo. Nossa, minha memória tá completamente um lixo. Você não Tipo, tá eu na idade terminei. de ficar assim. Oi? Não tá na idade de estar com a memória assim. Pois é, mas eu dei 5 estrelas, eu vi aqui. Eu acho que eu daria 4, assim. Gostei muito e tudo mais, mas não sei se é porque eu tive alguns estranhamentos, né? Teve algumas partes que realmente ali me incomodaram, mas eu acho que por isso, assim, dei 4 e eu acho que essa nota vale para minhas experiências, assim, tanto de leitura, tanto, né, de gosto pessoal mesmo. Acho que essa foi a nota aproximada, assim, geral para a obra. Mas eu gostei muito. E estou empolgada, assim, para ler mais coisas do Shakespeare. Eu não tenho Otelo aqui, eu tenho a Tempestade. Não sei se de algumas de vocês já leram. Vamos atrás de outra. Vamos combinar para ler com a gente. A gente vai começar quando, Otelo? Deixa eu ver aqui. A gente começa Otelo no dia 27. De janeiro agora? Aham. Tem 2 semanas para chegar o livro para você. Então tá tranquilo. Em Otelo, o que a gente vai ter? Esse general do exército, que na verdade ele não é um general inglês, ele é de uma outra nacionalidade. A gente vai ter uma questão racial bem importante nesse livro, que ele é levado a acreditar pelo Iago, que é o grande vilão da história, que a sua esposa o traiu, que é a Desdémona.
Então, a gente vai ver o principal ponto de vista desse livro é do Iago, que é o que está manipulando as situações, que está puxando os tapetes aqui. E é muito interessante que a gente vai descobrindo o plano do Iago ao longo da obra. Então, você, de certa forma, você se vê como cúmplice dele ali, porque você quer ver o que está acontecendo. Está torcendo para o Iago, para você ver o que de fato vai acontecer, sabe? Porque você tem essa perspectiva dele, que eu acho que é diferente a gente ter essa perspectiva do vilão. E tem muitas pessoas que fazem a relação do Iago, desse vilão, como o próprio demônio, como o próprio Lúcifer, uma relação direta ali. E a gente tem o Otelo, a importância do Otelo para a literatura brasileira, porque o Machado de Assis, Dom Casmurro, ele é considerado o Otelo brasileiro. E é onde é inspirado todo Dom Casmurro. Então é uma base legal de se ter literária, porque vai influenciar em obras que você for ler, que vai falar sobre o demônio, o diabo, etc., porque tem uma referência a Iago, e tem também essa influência na literatura brasileira bem significativa. E o Iago, ele é a gênese dos vilões, assim, sabe? A forma com que ele se comporta. Eu amo. Eu já li 2 vezes e vou ler terceira agora de novo, que eu não... Por mais que eu já tenha lido recentemente, eu vou ler de novo, porque esse livro vale a pena. Eu acho que ele tem elementos que, para a bagagem literária, são importantes. Além de eu gostar muito, eu acho que ele fundamenta bastante a nossa bagagem. Sim, sim. Realmente, já vi muitas citações, muitas referências ao Iago. Nem sei o que ele faz, assim, mas já ouvi muita gente, assim, referir nessa figura, assim, do Iago. É sensacional, é muito, muito bem feita essa peça. E ela é mais, eu acho que ela é menos melancólica quanto Otelo. Ela é mais intriga, oposição, um puxando o tapete do outro, bem, bem novelão da tarde, assim. Eu espero que vocês gostem. Eu ia perguntar, então, quem que pretendia continuar a leitura com Otelo, Tainá, sim, né? Sim. E Maria, você vai ler também, né? Vou. Acho bom. Eu gostei bastante de... Acho que uma parte, né, do porquê eu gostei bastante de Hamlet é que eu senti que essa foi a primeira peça que eu consegui ler direito, assim, tipo, fluiu bem, sabe? Eu fiquei, nossa, Você o tinha que tá lido qual acontecendo? antes? Eu tinha... eu li Rei, Henrique, mas eu não lembro qual que é o número do Henrique, eu acho que era 4. Ela é peça É peça histórica. histórica. Então, aí eu... Nossa, uma coisa meio diferente, assim. E aí eu não sei o que eles estão falando, aí eu fico... Tem que Daí pesquisar, tem que aí ter, essa foi uma exatamente, saída. tem que ter o fundo histórico, político da época. Para quem não Então. quer se importar tanto com essas coisas, as tragédias é melhor. E se bem que tem algumas coisas importantes que vai aparecer em Otelo, mas eu trago daí naquela live inicial que a gente faz, o que vocês precisam saber daí para começar a ler o livro, que vocês não precisam ficar se preocupando com isso, tá? Mas eu gosto mais das tragédias. Eu vi, Eu gosto, assim. e pelo que você disse, né? Acho que no livro, em algum texto de apoio também eles colocam isso, que Hamlet é mais longa, né? Então é mais em geral, assim. O TSE Lut estava detonando falando que tá mais longa. Então isso me motiva um pouco também, no sentido de, assim, não achei que foi, assim, perdurou mais do que deveria, eu achei que teve um tempo, assim, ok. E aí ficar sabendo que é a mais longa, né? Imagino que as outras sejam muito mais dinâmicas, assim, né? Em termos de narrativa. O Otelo é muito dinâmico. Ele tem um texto de introdução longuíssimo, longuíssimo. Na Mas edição da Penguin. Nessa edição da Penguin. tá. Mas como eu tenho feito as lives iniciais que a gente faz, que é com o sprint de leitura, eu tenho trazido uma ambientação da obra. O que eu não trouxe ali, que foi importante, eu vou trazer nesse vídeo de final de leitura. Eu sei que nem sempre vocês conseguem ler esses textos de apoio. Eu leio texto de apoio, nota de fim, o que tiver pela minha frente eu vou lendo, para facilitar o processo de vocês. Então, se for para focar, foca na peça, no grosso, e daí nos complementos eu ajudo, e daí a gente tem sempre a discussão também. Beleza. Quais que a gente
Quais que você planejou da gente ler, além do Otelo? Se Eu acho que em algum momento você falou, e aí eu vou te bloquear do grupo do Telegram desse jeito, Maia. É você e o Thiago que me vem com umas perguntas, assim, às vezes, que eu fico falando, gente, vocês não têm vergonha Não, na é cara que de vocês. eu tenho a impressão de que em algum momento você falou, eu tinha pensado da gente ler essa. Só que eu apaguei da minha cabeça essa informação. A Se não gente vai tiver, não ler tem o problema. Otelo agora, tá? A gente vai ler depois o Rei Lear e, por último, o Macbeth. Foram as 5 peças. Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, Rei Lear e Macbeth. Tá. Que aí eu também evito ler antes. Por Eu favor. tava Se você tentando for ler na ler, ordem não ali lê do livro. comigo. Eu vou levar pro pessoal, tá? Não, eu sou agora rancorosa. sabendo. Não, agora sabendo, eu espero que eu leia. Desde que eu lancei o projeto, vocês sabem. Você deletou totalmente, mas vocês sabem. Eu vou escrever em algum lugar. Eu vou lembrar. Eu mando lá, eu já mando uma mensagenzinha aqui do que a gente já leu até agora e o que tá por vir, tá bom? Só por. Beleza. Pra você não ter essa desculpa que ele sem querer, tá bom? Gente, obrigada por hoje. Thiago, obrigada por ser aí o nosso espectro na aula de hoje. Eu que agradeço. Meninas, obrigada. Ótima maneira de começar o ano com vocês. Semana que vem a gente tem discussão de Coração das Trevas, para quem leu. Para quem não leu e quiser vir focar, saber do livro, pode vir também, tá bom? Então tá bom, gente. Um beijo para vocês. Boa semana, bom descanso e a gente se vê na próxima semana. Tchau, igualmente para vocês. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau.